Bom, Tcheco, o Caxias tem agora jogo pela frente fora de casa e a ideia para esse compromisso diante do Aimoré é a manutenção do setor ofensivo mais com aqueles jogadores de construção do que propriamente ter um extrema no time? A princípio sim, até porque na nossa primeira partida fora de casa não podemos ter uma condição real de como seria o nosso jogo fora pela expulsão do Fernando já um pouco mais na metade do primeiro tempo, e aí distorceu totalmente um jogo que a gente queria entender, principalmente na sequência do segundo tempo. Em casa, eu acho que as coisas acabaram funcionando com esses meios de construção pelas beiradas. Tivemos um pouquinho de dificuldade nos primeiros 15 minutos, mas depois a equipe se encaixou e começamos a ter uma movimentação de posse de bola um pouquinho mais no campo deles, e essa construção, essa sincronia que eles têm na marcação, e aí originou o gol do Heron, que se dedica muito com isso, também funcionou. Então, agora, nossa segunda partida fora, ainda estou mantendo essa situação, até porque se precisarmos mudar na segunda etapa, temos jogadores no banco para isso, e dentro de uma necessidade, eu faria troca normalmente. Falar sobre o Fernando, ele foi desfalque na última partida, mas ele é titular do Caxias, foi no Campeonato Gaúcho, um jogador que tu conhece também por trabalhar com ele no Cascavel, é uma voz ativa no vestiário. Ele retorna ou é a sequência para o Ricardo Lima? O Ricardo, ele aproveitou muito bem a oportunidade com a ausência do Dirceu no primeiro jogo pela questão do tornozelo do Dirceu, né? E aí, com a expulsão do Fernando, novamente o Ricardo, dentro de casa, tomou conta do jogo dentro da sua posição. E falei que é uma oportunidade boa que o Ricardo teve e se garantiu com uma confiança muito grande diante do trabalho que eu estou tentando desenvolver. E é que eu sempre comentava com vocês na minha chegada, né? Precisamos ter um elenco que quem está no banco eleve o sarrafo ali em cima, dê sombra para os titulares, e o Fernando volta normalmente por ser titular pela circunstância que acabou saindo pela expulsão, né? O Dirceu também está 100% pela questão de lesão, então continua normalmente. Mas, foi o que eu passei para eles ali durante a semana, o Ricardo está pedindo passagem, então essa dupla tem que manter um nível muito alto, não dê brecha, né, para quem está pedindo passagem, e aí a gente ganha com isso. Acho que a gente ganha em qualidade, ganha em alternativa. O próprio Lucão, quando entrou lá em São José dos Pinhais, também teve uma participação, não só pelo gol, mas comportamento de um jogo bem jogado. Então a gente está bem servido. O Eric ainda não teve a sua oportunidade. Isso aí o campeonato vai com o tempo acontecer, mas a gente realmente está com uma boa qualidade de liderança e de jogo jogado também na zaga. Antes você falou até das opções, né, para o segundo tempo. O Joãozinho acabou sentindo a panturrilha, ele fica à disposição para esse jogo, porque senão só teria um Marcelinho ou improvisar algum outro atleta. Temos essa condição do João, ele vai fazer uma transição hoje, vai passar por um feedback real do departamento da fisioterapia, e aí a gente vai ter uma conclusão melhor depois do trabalho também. Até a ida dele pode ser um pouco de risco, porque é a primeira transição, mas o importante é que nós temos o Marcelinho para essa característica, se precisar. É lógico que com o João seria o ideal, porque se a gente precisa de dois jogadores velocistas, nós teríamos, mas entendendo que já tem o Marcelinho para esse propósito, a gente já fica um pouquinho mais tranquilo e vamos esperar um pouquinho a resposta do departamento médico no final do dia. Tu estás chegando, teu trabalho está evoluindo aos poucos, né, Tiago? O que tu pretende ver de evolução já nessa terceira rodada, fora de casa, contra o Aimoré? Uma posse de bola um pouquinho com mais embasamento, né, com um pouquinho mais de controle. Nós sofremos bastante dentro de uma crítica que eu passei para os atletas, na análise que eu acabei fazendo. Quando você está com o resultado com 2-0, que a gente acabou marcando no início do segundo tempo, você se propõe a marcar de médio a bloco baixo, né? E você tem as transições para fazer, a gente precisa ter um discernimento melhor de quando é um contra-ataque e quando você tem que ficar com a bola. Então a gente teve essas possibilidades do contra-ataque com o Marcelinho, principalmente, e não tivemos sucesso, e assim a gente perdia a bola e o Concórdia novamente ficava com a posse de bola para tentar poder progredir.
O Concórdia não teve chances de gols. A gente teve realmente um comportamento defensivo muito bom. Mas eu mostrei para eles no vídeo que, em decorrência não só do Marcelinho, do próprio Pena, do próprio Diego Rosa, dos jogadores do meio que puxavam essa transição, e aí os que entraram também, ter um discernimento um pouquinho melhor para não ficar jogo de transição para nós e para eles. É normal que o time adversário perdendo tenha um pouquinho mais de ímpeto, mas você tem que ter um discernimento um pouquinho melhor de quando vai ficar com a bola e quando tem que ter um contra-ataque. Então é uma coisa que eu falei com eles, é uma coisa que pode acontecer lá contra o Aimoré, e isso passa por um processo de trabalhar, de melhorar, né, para progredir ali na frente ali. Mas foi uma coisa que a gente conversou muito com eles e cobrei muito para que a gente possa melhorar nesse jogo. Nessa sequência agora o Caxias vai ter um mini campeonato gaúcho também, né? O Aimoré, depois o Brasil de Pelotas aqui, enfrenta o Novo Hamburgo. Projeta jogos diferentes, Tcheco, em função da rivalidade que vem de campeonatos gaúchos, um jogo mais pegado, mais disputado? Certamente, o jogo basicamente nessa circunstância que você falou, né? Jogo de viralidade, competição, contato físico, e para a gente se sobressair, independente se o jogo é dentro ou fora de casa, você tem que ter um padrão de jogo bem formalizado com a bola principalmente, né? Por isso, pegando o gancho da última pergunta, em alguns momentos que a gente estiver com a bola, essa transição ela tem que ser objetiva ou ficar com a bola. E aí você procurar um melhor momento para procurar esse espaço e poder desenvolver seu jogo, né? Consegui mostrar para eles também que, contra o próprio Concórdia, quando estava 0-0 e 1-0 ainda, nós tivemos essa possibilidade de girando a bola em 2 momentos e encontrava esse espaço. Às vezes a conclusão não foi a melhor, às vezes o cruzamento não foi o melhor, mas isso aí a gente vai evoluindo também. Acho que teve também um pouquinho da ansiedade da estreia em casa, mas diante dessas equipes aí, esse mini campeonato gaúcho, não vai sair disso não. Muita competição, muita viralidade, muita briga, né, pela bola, mas a gente tem que fazer diferença quando tiver com ela, propondo e trabalhando com bastante embasamento. Não contas com o Marcelo para esse próximo jogo, o Adriel é o substituto, né? E quais características também podem mudar em relação ao Marcelo-Adriel? O Adriel ele fez um jogo muito consistente lá em São José dos Pinhais, um homem a menos, foi um dos guerreiros que a gente teve dentro de campo, chamando a responsabilidade na marcação individual e tendo força até onde ele conseguiu para desenvolver a parte ofensiva também, com um a menos, né, que foi desde a saída do Fernando. E no jogo aqui também, acabou entrando praticamente na metade do primeiro tempo, e aí teve um bom comportamento dentro daquilo que a gente esperava dele, né? A gente sabe o que o Adriel pode dar, estou batendo individualmente em alguns jogadores, essas circunstâncias de evolução deles mesmo, né? O Adriel pode evoluir um pouquinho melhor na condição aí ofensiva dele, que é um ponto forte dele, tirar ele da zona do conforto em relação a isso. Defensivamente ele vem se comportando bem, e já conversando com o Marcelo, né? O Marcelo não teve a participação no primeiro jogo, saiu na metade do primeiro tempo, e com o comportamento que o Adriel tem, já passei para o Marcelo, né? Vai procurar o espaço dele novamente, vai se recondicionar fisicamente, lógico, melhorar da questão da lesão, mas pelo que o Adriel está apresentando aí, a gente está satisfeito, e é uma competição que tem na posição muito boa também, mas conforme forem as coisas, o Adriel aí pode tomar a titularidade aí pelo que ele vem desempenhando.